Fala galera, estamos começando o Câmara Jovem, este programa que traz os mais diversos assuntos que envolvem a nossa juventude. Você notou algo de diferente aqui no nosso cenário? Pois é, estamos em home office, mas não vamos deixar de compartilhar conteúdos bem bacanas com vocês, tá? A gente está vivenciando aí um momento muito difícil, muitas vidas sendo perdidas, muitas pessoas sendo contaminadas, e é lógico que a gente vai respeitar e vai fazer o nosso trabalho de casa mesmo, só não vai deixar de trazer assuntos importantes, hein? Então, para começar o programa de hoje, nós vamos falar com um jovem que vai contar pra gente como está sendo a preparação dele para o Enem. Pois é, esse é o tema que a gente vai trazer hoje, a preparação para o Enem. Ah, mas falta muito tempo para o Enem. Não falta não, hein? Daqui a alguns meses essa prova vai ser aplicada. E o que não falta é conteúdo. São muitos assuntos de diversas disciplinas. E claro, a gente vai dar essa força agora no começo do ano, já que, como todos sabem, né, alguns alunos estão também assistindo aulas de casa, principalmente o ensino médio. Então a gente veio para dar essa força, dar dicas de como estudar em casa, mesmo sem estar com o professor presente ali na sua frente, mas é possível sim. Então a partir de agora a gente começa o nosso programa com esse tema que está bem bacana, então acompanha que vamos começar com a nossa primeira entrevista, que é o jovem, né, falando o que é que ele está fazendo e a ansiedade para fazer essa prova aí, que está chegando próximo daqui a alguns meses. Acompanha a entrevista. E ele já está aqui conosco, o Cauã Lucas, seja bem-vindo ao Câmara Jovem, Cauã. Olá, Sally, obrigado pelo convite. Nada, a gente que agradece então pela sua participação, pelo seu sim, né, de estar aqui conosco. Mas ó, vamos direto para o assunto. Chegando aí, né, o Enem, final do ano, terceiro ano, a expectativa deve estar a mil, né? Conta pra gente como é que tá essa ansiedade. Tá sim, na verdade, tá sendo um pouquinho diferente do tradicional, né? Então a gente tá tendo sempre que se virar aí para poder estudar mais aqui, estudar mais ali, porque não vai estar dependendo tanto dos professores. É verdade, eu acho que essa de estudar de casa acaba sobrecarregando um pouco mais a responsabilidade de vocês, não é? Sim, é uma questão de mais dependência na hora de estudar, né? Porque você vai procurar algumas vezes uma, um material aqui, outro ali, então acaba que sempre vai precisar você estar por você mesmo para poder estudar. O Você já professor fica sente mais como assim, tutor. entendi. Você já sente assim um peso, uma responsabilidade a mais por isso? Acho que já tem um peso por saber, né, que esse ano você tem que definir o que você vai cursar e tudo mais. Mas você sente um peso a mais o fato de estar tendo que estudar em casa? Sim, é um peso a mais, sim, pelo fato de que, como eu falei, estamos procurando sempre aprender mais do que apenas o básico que é ensinado pela escola, até porque o ensino online, embora ele seja muito bom, muitas vezes ele não é tão bom quanto o presencial, pelo menos na minha opinião. E você sente falta do quê com relação ao ensino presencial e agora o remoto? O ensino remoto ele traz várias portas para se seguir, só que ao mesmo tempo a proximidade com os professores, além de poder se juntar para poder estudar, toda aquela logística que seria possível, mais possível pelo menos, no ensino presencial não é tão viável no ensino online. É, fora que ainda tem a questão dos amigos, né? Que acaba sendo uma distração entre uma aula e outra e você perde isso, né? Sim, bastante. Muitas vezes a gente chega e fica pensando, poxa, agora eu gostaria bastante de comentar isso aqui com um amigo meu, com uma amiga minha, isso aqui também, e acaba que, no fundo, um comentário por uma mensagem ou por um áudio não tem a mesma graça de uma interação presencial. É, eu acho que a gente, todo mundo, né, tá sentindo meio esse impacto. A gente tá aqui conversando de maneira remota, isso alterou a nossa rotina, não é verdade? Mas me diga aí, como é que tá sendo então essa preparação? Eu sei que tem aula, você está assistindo às aulas já de maneira remota. Como é que você está estudando? O teu dia, como é que está sendo? Está sendo um dia bastante, eu diria até que produtivo, quando eu consigo realmente organizá-lo, só que muitas vezes, como eu tenho que planejar o meu dia muito mais do que seria numa rotina normal de estudos, porque numa rotina normal de estudos eu poderia muito bem chegar e falar, não, isso aqui que teve na aula, eu vou chegar e apenas revisar. Só que na aula, muitas vezes, você vai tirar mais dúvidas com os professores do que na aula presencial, no caso. Você tiraria mais dúvidas com os professores do que se fosse na online. Então, acaba que esse momento de estudo você tem que pegar uma plataforma aqui, outra ali, porque não vai ter
o suporte que seria possível no ensino presencial. E você está gostando dessas aulas remotas? Pelo que você vem falando aí, eu acho que você se incomoda um pouco, gostaria de estar presencial. Sua escolha seria presencial? Numa situação diferente, seria sim, é um ensino que eu acho mais vantajoso. Quando o aluno se esforça, o ensino remoto ele é possível e ele pode ser muito bem-vindo, porque você vai ter ali estudar, só que ele é melhor quando tem um plano primário a ser seguido, e esse plano tem que ser feito com o aluno específico, na minha opinião. Então, você chegar e estudar no ensino presencial, ele é bem mais, eu diria até que ele é bem mais simples de ser feito, o plano de estudo, porque você Entendi. pode, ele é mais moldável às suas necessidades. Ah, tô entendendo. Mas e qual é o teu horário de aula? Num outro horário, o que é que você tem feito para preencher o tempo? Vai estudar ou ainda continua se distraindo por aí? Tem dias e dias, né, porque no modelo online, por muitas vezes você vai ter que, você ser o próprio incentivo, você tem que ser a pessoa que incentiva tudo que você vai fazer. Então, muitas vezes você vai precisar ou ter uma agenda inteira de estudos realmente planejada, ou mesmo ter aquela vontade de estudar. Eu não, muitas vezes não tenho essa vontade, então acaba que eu opto pela agenda, porque para mim é bem mais prático, mas eu conheço pessoas que preferem estudar na maré, assim. Vai, por hora estuda, por hora não estuda, então essas pessoas conseguem aprender bem. Comigo não funciona, muitas vezes eu preciso ser mais metódico, mas é possível sim. No meu caso, eu estudo de manhã e à tarde eu também estudo, no caso, sozinho, né? Poucas vezes são as que eu realmente consigo estudar em conjunto com algum amigo meu, algum colega meu, mas quando isso acontece é sempre bem-vindo. Porém, é bem mais simples na hora de estudar quando você está em casa, pelo menos a partir da organização de horários. Muitas vezes, pelo menos para mim. Porque eu não vou ter mais a necessidade do transporte. De lá para cá, então É eu um não ganho de preciso, por tempo, né, exemplo, que se eu você quiser. tem. Exatamente. É bem mais simples me organizar quando eu estou em casa e realmente a minha rotina sou eu quem crio. Não tem nenhuma outra limitação maior. Ai, não tem nem assim um pai, uma madrasta que tipo fica pegando no pé com relação à rotina, não? Sim, sim, sempre vai ter, mas a convivência dentro de qualquer coisa que seja remota, quando você está mais quarentenado, quando está em casa mesmo, você tem que conseguir conciliar mais o estudo, né, os seus objetivos, no meu caso acadêmico, ou seja, no seu profissional, com os objetivos da casa, com o andamento das coisas na casa. Então, muitas vezes eu vou ter que realmente planejar a minha semana com as atividades da casa. Pois é, gente, eu fazendo aqui um parêntese, porque eu falei isso, eu comentei, porque eu acompanho de perto essa rotina de Cauã, né? Ele é meu enteado, então a gente fica em casa aqui no pé. Então, eu acho que, Cauã, para você faz uma diferença, tá o seu pai, que eu vejo que sempre vai conversar com você, por vezes eu também sempre coloco essa questão do estudo, olha, se ligue, para você estar dentro de casa, com todo mundo dentro de casa, porque a gente também está em home office, eu, seu pai, Maria Luísa, que é a minha outra filha, todo mundo em home office, isso de certa maneira lhe incentiva, lhe atrapalha, ou tem hora que você queria sair e ver outras pessoas. Como é que você está conseguindo lidar com o fato de estar sempre dentro de casa o dia todo? É meio estressante em alguns momentos, porque você não vai ter muito o que fazer e acaba que numa onda de tédio ali, uma hora ou outra, você não tem realmente nada do que possa ser criado. Algumas coisas são sim possíveis, só que esse acompanhamento dos pais, na verdade, eu vejo ele como interessante para o aluno, desde que seja um acompanhamento onde os pais busquem também entender o aluno, porque a cobrança, ela sempre vai existir, agora no meu caso, que estou no terceiro ano, é bem maior, mas o, o pai, ele deve ser aliado ou, ao menos, incentivador dos estudos do aluno,
para que ele tenha um rendimento maior. Tanto o pai quanto a mãe, eles devem, pelo menos, buscar colaborar com o bem-estar do filho, dos filhos, no caso, né? Na hora do estudo. Olha, tô anotando tudo isso, tá ficando tudo gravado, hein? Já vou logo dizendo. Cauã, a gente já tá chegando aqui no fim, né, da nossa conversa. Então, pra gente encerrar, eu queria que você desse alguma dica para os jovens, porque como eu sei que você realmente tem uma organização com relação ao horário, às vezes fica entediado uma coisa ou outra, mas eu queria que você falasse para os jovens que estão em casa, que tem toda essa dificuldade, né, para conseguir assistir uma aula, para ter acesso. O que é que você diria para esse jovem, assim como você, com relação a essa preparação? Um conselho aí de jovem para jovem, que eu sei que você é bem cabeça com relação a isso. Sobre essa questão da preparação, eu imagino que seja muito plausível, ao menos, você buscar realmente uma organização maior de rotina, porque se você não tiver essa organização, muitas vezes você vai ficar suscetível a alterações a imprevisto, na verdade, porque o imprevisto ele vai acontecer num momento ou outro, e você tendo uma agenda, você vai conseguir deslocar algo para um outro momento, ainda no cumprimento dessa agenda. E sobre o não acesso, imagina que esteja falando da internet, Sim. algumas várias vezes, pelo menos eu tenho uns conhecidos que eles estudam, só que o estudo deles é, na verdade, com o download e impressão de documentos. Por exemplo, eu posso buscar um livro na biblioteca e estudá-lo, porque numa biblioteca vão ter livros de um teor muito grande, um teor de conhecimento muito grande, e não necessariamente livros de conhecimento avançado, conhecimento básico também. Sobre o não acesso também se pode buscar em alguns momentos, poucos, ter esse acesso à internet, porque muitas vezes você vai ter um conhecido que vai ter esse acesso e vai poder chegar e falar, eu vou aí você leva você procura formas de conseguir com que o material volte com você, porque você não vai conseguir, num momento específico da semana, estudar tudo que você precisa. E na internet, para os que podem constantemente estar conectados, há várias e várias plataformas, tanto em plataformas mais conhecidas como o YouTube, como em algumas outras que não são tão conhecidas, como o Khan Academy, que são plataformas que têm aulas de qualidade muito boa, uma imagem boa, tudo muito bem feito, e que você vai conseguir acompanhar e ter um plano de estudos que muitas vezes já vai estar nessa própria plataforma. Ah, massa. Boa dica então aí para os jovens, para ter outras opções além das aulas que os professores já passam. Pois, Cauã, então, te agradeço, viu, pela sua participação. Obrigada de coração e bons estudos e tô de olho, viu? Com certeza. Obrigado. Bem, tá aí então nosso agradecimento ao Cauã, né, que compartilhou um pouco dessa experiência conosco. Agora que a gente já ouviu o lado deles, dos jovens, como está sendo a preparação, vamos com as dicas do especialista, que é um professor que vai dizer como você deve melhor se preparar com relação à concentração, estudos, ansiedade, o que é que você pode fazer para mandar bem na prova do Enem. Vê lá! Olá, gente. Eu sou o professor Vandailton Gonçalves, sou professor da Rede Estadual de Ensino aqui do estado da Paraíba. Leciono a disciplina História na SCIT EPAC, em Jaguaribe. O ano passado eu tive o prazer de trabalhar com a disciplina chamada Pós-Médio. Nessa disciplina nós procuramos buscar sempre novidades em torno dos cursos universitários, da empregabilidade. Procuramos trabalhar sempre dentro dessa perspectiva com nossos alunos, já que há muitas dúvidas, né, quando o aluno ainda chega naquela fase de concluir o ensino médio, e muitas dúvidas referentes a cursos, né, a concorrência, né, e a questões também voltadas para o mercado de trabalho. Então, dentro dessa disciplina, nós procuramos, né, esclarecer e tirar muitas dessas dúvidas, né, dentro dessa dinâmica. Nesse nosso momento, né, de pandemia, nós estamos buscando aí sempre motivar nossos alunos. O momento não é fácil, né, sabemos disso, mas nós também, profissionais da educação, buscamos sempre
novidades, né? Estamos aprendendo também muitas coisas, passamos também por vários problemas, tivemos que comprar nossos próprios equipamentos para melhorar nosso sinal de internet para poder ministrar essas aulas de uma maneira mais eficaz, né? Mas alguns números são preocupantes, né? Relacionado principalmente à questão dos números do próprio Enem, né? As desistências que ocorreram ano passado, muito em fruto também da questão da própria pandemia, né? Tivemos assim uma baixa adesão, né? Digamos assim, mais de 50% de faltosos, né? Um número muito preocupante. Mas estamos aqui para tentar sanar, né, essas dificuldades, procurando manter o foco, né? Estamos no começo do ano letivo, então temos aí todo um ano de planejamento pela frente, então assistam às nossas aulas, né? Participem, mesmo naqueles que não estão conseguindo aí com a internet, mas temos aí a TV aberta, uma programação aí pelo governo do estado da TV aberta, pela própria rádio também, né? Através do Paraíba Educa, então que a gente consiga superar e sanar essas dificuldades, né? Acreditem que vocês são capazes também de ocupar o espaço nas universidades, né? Afinal de contas, sabemos que com o curso superior, a questão da empregabilidade torna-se um pouco mais fácil, tá? Então a nossa dica de hoje é justamente essa, que vamos aproveitar, não deixar para a última hora, né? Criar aquela rotina de estudo para que as coisas possam melhorar, tá certo? E que lá na frente nós consigamos aí obter o êxito, tá bom? Um abraço e muito obrigado. Professor, muito obrigada por compartilhar conosco essas dicas, essas informações. E você já sabe, né? O nosso programa é exclusivo para os nossos jovens. Então, se quiser dar alguma dica, algum tema que você quer ver que a gente fala aqui, então é só mandar as sugestões para as nossas redes sociais. Câmara Municipal JP é o nosso Instagram. Também tem o nosso YouTube, que é o TV Câmara JP. Lá você pode compartilhar ideias, curtir, comentar. Então não esquece de deixar a sua curtidazinha, aparecendo até um canal do YouTube, né? Um youtuber aqui falando para vocês. Mas é só para dar esse recado mesmo, para dizer que você pode participar diretamente do nosso programa, dando sugestões e até mesmo entrando em contato conosco, que a gente com certeza dá um retorno. Gostou do programa de hoje? Pois então aguarda que semana que vem tem muito mais Câmara Jovem para você. Até lá! Technology.